Irmãos e irmãs, hora da família. Hoje o nosso coração bate mais forte porque estamos no momento oportuno de renovação espiritual e existencial. É o tempo da Páscoa do Senhor. Depois de vivenciarmos o sagrado Tríduo Pascal, agora nos encontramos neste grande oceano da misericórdia do Senhor, o tempo da Páscoa. Nos próximos minutos, convido você e a todos, juntos mergulharmos neste oceano. Sou o Padre Felipe Ferreira, administrador paroquial da Paróquia de Nossa Senhora do Porto. Falaremos sobre a Divina Misericórdia, a partir do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 ao 31, e também o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 ao versículo 13. Fiquemos juntos, abramos nossos corações para este nosso encontro sagrado. Muito bem, as misericórdias do Senhor, letra da música da irmã Kelly Patrícia, nos ajuda a aprofundarmos o tema proposto para este nosso encontro. Misericórdia quero, Mateus 9, 13. Queridos irmãos e irmãs, por ocasião da canonização de irmã Faustina Kowalska, uma polonesa do século XX, considerada testemunha e mensageira do amor misericordioso do Senhor, frase do Papa João Paulo II, ele instituiu o Domingo da Misericórdia, inspirado na intimidade desta irmã, a irmã Faustina, com o coração de Jesus, a misericórdia do Senhor. Isto se deu no dia 30 de abril do ano 2000, o ano jubilar. A homilia do Papa João Paulo II, à época, enfatizou 3 movimentos do coração de Deus para com o ser humano. Deus ama, perdoa e estabelece recomeços. E é sobre esse movimento, ou esses movimentos, que vamos tratar. Algum de nós poderíamos nos perguntar o porquê da instituição deste dia, logo no segundo domingo da Páscoa. Pensemos, o Evangelho na liturgia da palavra destaca a realidade da aparição de Jesus, o ressuscitado, aos seus discípulos. Isto está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Ouçamos a passagem. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus chegou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Após essas palavras, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, não serão perdoados. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas mãos os sinais dos cravos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Jesus entrou com as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o dedo e olha minhas mãos. Estende a mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas homem de fé. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse:
porque me viste, acreditaste. Felizes os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Mestre se consumou, o bom Jesus se entregou e os seus seguidores correm perigo e poderão perder a vida do mesmo modo que Jesus. O Mestre ressuscitado, sabendo disto, ele traz a sua presença àqueles primeiros seguidores. Em seguida, o Evangelho nos narra: o bom Jesus aparece e deseja a sua paz. A paz esteja convosco. Meu irmão e minha irmã, esta paz do bom Jesus não é como a paz do mundo, mas mergulho profundo no seio de Deus Pai. O Senhor mostra suas chagas, e isto fundamenta a missão que se iniciará logo em seguida. Jesus, o bom Mestre, mostra a sua comunidade de seguidores, no início, as suas chagas. Ele é o crucificado, mas agora vivo e rompe o tempo. Não tem corrente sobre ele. Ele é o ressuscitado. Como o Pai me enviou, diz o bom Jesus, assim também vos envio. Logo em seguida sopra sobre eles o Espírito Santo, dando-lhes chaves, isto é, poder de ligar e desligar o ser humano à realidade do céu. Atenção! O Senhor confere aos seus primeiros colaboradores ministério e autoridade, donde jorra a apostólica missão da Igreja. Ministério, porque eles estarão ligados ao coração do Senhor, e autoridade, para que esta comunidade saiba a quem pertence. Tomé, diz o texto, meus irmãos e irmãs, que chega atrasado e replica os outros seguidores do Senhor, porque eles, de tão alegres que ficaram com a presença ressuscitada de Jesus, falam com Tomé: o Senhor esteve aqui. Vimos o Senhor, ele está vivo. Mas Tomé diz: se eu não colocar a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. O ser humano, meu irmão e minha irmã, por inúmeras razões, também deixa de ver o óbvio. Não julguemos Tomé, pois também nós somos capazes de pedir fundamentos visíveis para o Senhor, para continuarmos a crer nele. Em seguida diz o texto bíblico: 8 dias depois, quando eles, novamente, os discípulos do Senhor, estão reunidos e Tomé está presente, o Senhor aparece. Significa dizer que a graça, por este número 8, a graça do Senhor, sua ressurreição, a vida nova, está atingindo realidades mais profundas daqueles que o veem. As portas estão fechadas agora, não por medo, mas as portas se encontram fechadas naturalmente. Lá no início do texto, vimos que as portas daquele lugar estavam fechadas por consequência do medo dos seguidores do Senhor. E agora eles estão reunidos com a paz do bom Jesus. Tomé está presente e o bom Jesus, então, dispensa sobre todos eles, de novo, a sua paz e convoca Tomé à fé verdadeira, genuinamente desarmada. Põe a mão, olha e toca. Não seja incrédulo, Tomé, mas fiel. Bem-aventurados os que não acreditam por causa do que veem. Meu irmão e minha irmã, a fé, segundo a carta aos Hebreus, é acreditar nesta realidade mais profunda, sobrenatural. Queridos jovens, esposos, adolescentes, famílias de fé, o Senhor nos alcança nos mais profundos medos, porque é misericórdia.
A palavra misericórdia sugere-nos ligação direta com o autor do amor e autor do perdão. No trecho apresentado, o Evangelho, Sagrada Escritura, proclamado para nós, o Evangelho do segundo domingo da misericórdia lança-nos na realidade de medo, insegurança, a qual estavam inseridos os seguidores do Senhor. Por causa da sua ressurreição, ele, o bom Jesus, alcança todo o coração que se dispõe a crer, mas intriga-nos que ele também não exclui Tomé daquela realidade de bênção. Mesmo vacilando na fé, o Senhor o convida a participar. Deus não se esquece de nenhum de nós. Foi assim também com os pecadores, antes do episódio da paixão, morte e ressurreição. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13, quando o bom Jesus está com os pecadores, com Mateus e com outros cobradores de impostos, o Senhor se alimenta, convive com eles, e isso é um escândalo para a época. Ali o Senhor diz claramente qual a sua intenção, qual é o desejo do Pai, escondido em suas entranhas misericordiosas. O Senhor acolhe a todos. Pensemos juntos. O bom Jesus, quando aparece àquela comunidade reunida, na primeira vez por medo e na segunda vez porque a paz do bom Jesus ficou com eles, poderia ter dito a Tomé: você fraquejou, Tomé, na fé. Você desconfiou, mas não. O bom Jesus apenas oferece o que ele tem de melhor: acolhida, cura e envio missionário. O Senhor é misericórdia. Continuemos nosso mergulho nos dois rios de misericórdia que estão sendo apresentados para nós. O Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. E agora vamos passar os olhos da fé no trecho da Sagrada Escritura, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Queridos irmãos e irmãs, há pouco apresentei o Evangelho do segundo domingo da misericórdia, onde percebemos a misericórdia sendo derramada sobre os discípulos de Jesus. Ele mesmo os confirma na missão, dando-lhes tudo de Deus, ministério e autoridade. Poderíamos nos perguntar: qual a relação do Evangelho de João com o trecho de São Mateus, lá no capítulo 9, versículo 9 em diante? Ora, Deus vem ao encontro da nossa realidade do modo como nos apresentamos, do modo como nós nos encontramos. Ninguém é excluído. Percebamos o trecho do Evangelho de Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem de nome Mateus, sentado junto ao balcão da coletoria e lhe disse: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, enquanto estava em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram com Jesus e os discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que vosso mestre come junto com cobradores de impostos e pecadores? E ele que os ouvira respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Ide e aprendei o que significam as palavras: quero misericórdia e não sacrifícios. Porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, Mateus é convocado a ser mensageiro da misericórdia, estar ao serviço da misericórdia, como diz Paulo
a Timóteo estar ao seu serviço, isto é, ao serviço do Senhor. Jesus convoca Mateus. Em seguida, vai jantar com cobradores de impostos, digamos, os mal vistos da época. E, para piorar, inúmeros pecadores também sentam-se à mesa. Curioso. Quem são as pessoas reunidas com medo lá no Evangelho de São João? Pensemos juntos. Acaso também não são negadores do Senhor, traidores e medrosos? Os que fugiram na hora do Gólgota, na hora da cruz, e por isso mesmo, pecadores, talvez em maior grau? Então, da mesma forma que o Senhor age agora no Evangelho de Mateus, acolhendo Mateus, convocando-o para a missão, depois da sua ressurreição, ele não divide o seu amor, continua o mesmo. Por isso, acolhe, dando o melhor de si, a sua paz infinita. O Senhor ama, perdoa e estabelece caminhos. É o que eu disse no início do nosso encontro, da nossa conversa. Não vimos o Senhor pedir sacrifícios, pois eles já foram abandonados. Pois Cristo, como vai dizer a carta aos Hebreus, é a oferta mais agradável, plena no altar do mundo, sedento de amor. Deus amou tanto o mundo que nos deu seu único Filho. Crendo nele, a humanidade não morrerá, mas viverá. João, capítulo 3, versículo 16. Jesus, meus irmãos e irmãs, é a absolvição do Pai, sacramento de misericórdia para o mundo. Ele é o sacramento dos sacramentos. Ninguém jamais pode se encontrar com ele, o bom Jesus, e permanecer o mesmo. Não faz sentido. A misericórdia divina é o tempo do amor. A misericórdia divina é o tempo do amor. É o dia que o Senhor fez para nós. Sim, este é o dia que o Senhor fez para nós. Mateus, convocado pelo bom Jesus, e também os seguidores do Senhor, lá no Evangelho de João, experimentam a misericórdia do Senhor, experimentam o que de melhor tem o Filho de Deus, o Verbo eterno do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, o que podemos fazer para vivermos bem este momento da misericórdia? O domingo da Divina Misericórdia, segundo domingo da Páscoa. A Igreja nos ensina na sua sabedoria. Por exemplo, poderemos procurar a Sagrada Confissão, depositar no coração de um sacerdote toda a nossa fraqueza, os nossos pecados, e obter do Pai o abraço, o mesmo abraço que ele deu em Mateus, o mesmo abraço que ele deu na humanidade. Comungar também por ocasião deste domingo, por ocasião deste dia do Senhor, buscando de coração sincero e honesto receber o perdão dos pecados. Isto está lá no diário da irmã Faustina Kowalska, diário 699. O domingo da Divina Misericórdia, aquela que procurar a Sagrada Confissão, arrependido de fato profundamente dos seus pecados, confessando-os, e buscar a Santíssima Eucaristia, obtém do Senhor o perdão. Ainda que seja um pecado horrendo, diz o diário 699, a alma que se aproxima do Senhor com humildade, com intenção, com uma boa intenção em seu interior, é acolhida. Por isso, não tenhamos medo. Confessemos
Então, como ainda um exercício espiritual, os nossos pecados. Confessemo-nos honestamente. Comunguemos o Cristo, o Senhor. Também, Santa Faustina, escrevendo nos seus diários, ela nos orienta a rezar o terço da Divina Misericórdia. Mas não rezarmos, irmãos e irmãs, apenas automaticamente para cumprirmos um preceito. Lembremo-nos, recordemo-nos de irmãos e irmãs neste mundo de meu Deus, precisando da nossa oração. Tantos irmãos e irmãs que moram em países que se encontram em conflito, guerras, contendas, confusões. Também, Santa Faustina nos orienta à caridade ativa, ter um comportamento que alcance a necessidade de alguma alma. Quantas pessoas, vizinhos ou até mesmo do nosso sangue, da nossa família, necessitados de palavras de consolo, abraço silencioso, convivência desinteressada, isto é, não cobrando nada do que fazemos para o outro, mas dando-lhe de coração um pouco do que Deus nos deu, um pouco do que em Deus nós conquistamos. Eis aqui alguns exercícios espirituais para bem vivermos o domingo da Divina Misericórdia. Meu irmão e minha irmã, eis o dia que o Senhor fez para nós, tempo propício a este mergulho no mais profundo do amor, do carinho e da atenção do Senhor para conosco. Queridos irmãos e irmãs, podemos sentar ao redor de uma mesa para pensarmos no mergulho em dois rios da misericórdia do Senhor que apontam-nos para o grande oceano, o coração do bom Deus. O Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 ao 31, e um pequeno trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 13. Seria interessante cada um de nós tomarmos estes textos novamente e fazermos uma leitura orante, calma, silenciosa, neste domingo da Divina Misericórdia, observando o comportamento acolhedor, sereno e amoroso do bom Jesus. Tanto no Evangelho de São João quanto no Evangelho de Mateus, Jesus nos acolhe, nos perdoa, curando-nos, e nos envia, salvando a cada um de nós. Vai dizer uma canção: é missão de todos nós. Deus nos chama, eu quero ouvir a sua voz. Toda pessoa que chegou perto ou chega próximo do bom Jesus tem a sua vida transformada por ele e é enviada em missão para comunicar a sua graça e o seu amor a outros tantos que talvez passem pelas mesmas dores e mesmos sofrimentos na lida. É missão de todos nós, acolhidos por Deus, também acolhermos os irmãos e irmãs, perdoarmos porque fomos perdoados, enviados para evangelizar sem construirmos, é claro, os muros que podem nos dividir, podem nos tornar agressivos com a história e com o chão da vida do próximo. Construamos a partir do nosso encontro de hoje pontes que liguem corações para o céu, para a eternidade. Quanta providência na instituição do Domingo da Misericórdia por parte do hoje São João Paulo II. Instituiu este dia para que a Igreja se lembre do dia do tempo da misericórdia,
A Igreja deve se lembrar sempre de onde vem a sua força, não de si mesma. Nós, seguidores do bom Jesus, também temos uma fonte de onde jorra para nós a força, o ânimo e o alimento para seguirmos na missão, que não é meramente nossa, mas a obra é de Deus. Peçamos ao Senhor que nos cure do medo, dos sofrimentos que nos geram equívocos sobre nós e sobre os outros, dando-nos oportunidade, como o bom Jesus deu a Tomé, de, se possível, tocarmos no seu lado aberto, fonte de misericórdia para nós. O bom Jesus, repito, poderia ter criado uma situação constrangedora com Tomé, ou também com os cobradores de impostos e até mesmo com os pecadores no Evangelho de Mateus. Mas pela sua dolorosa paixão, o bom Jesus teve, tem e sempre terá misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meus irmãos e irmãs, um forte abraço e que o Senhor se lembre de nós pela sua santa aliança, firmada conosco no corpo e sangue do seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos bem-aventurados, promotores de misericórdia em qualquer lugar que nos encontrarmos, em qualquer esquina que formos. Exaltemos o Senhor, porque de modo admirável Ele sempre nos livra dos percalços da vida. Fiquemos em paz.